Olá, gente, boa noite. Muita satisfação que retornamos para podermos falar um pouco a respeito do Evangelho de Jesus, dos seus ensinamentos e, primeiramente, agradecendo aos nossos irmãos do Centro Espírita Deolindo Alves pela oportunidade que nos é dada para estarmos aqui dissertando um pouco a respeito do Evangelho do Mestre. Esta noite nós vamos dissertar a respeito do capítulo 4, né? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E, em especial, nós vamos tratar do item 25, a necessidade da reencarnação. Com relação a este tema, né? Primeiramente, vamos procurar, né, compreender o que os espíritos procuraram, né? O que São Luís procurou responder a Kardec quando foi indagado a respeito disso, né? E naquela oportunidade, a compreensão de São Luís nos direciona não só ao processo encarnatório, né, mas também ao processo reencarnatório, né, a que todos nós estamos sujeitos nessa trajetória espiritual, né? Assim, vamos procurar compreender nesta noite qual é a necessidade, né, que nós temos tanto de encarnar como reencarnar, já que tanto numa situação ou a outra elas são tão necessárias, né, para todos nós espíritos, né? Então, encarnar refere-se o quê? Refere-se à nossa vivência em um corpo físico. A encarnação, então, ela permite ao espírito de cumprir, né, com a sua parte na criação, em todo o universo, né? Nós acabamos, espírito, sendo um instrumento de Deus e nós contribuímos, né, para a sua obra, momento em que nós próprios, espíritos, né, também evoluímos, né? O conceito já de reencarnação já vem lá dos primórdios, né, da nossa civilização, né? Os povos naquela época, em suas tradições, né, religiosas, culturais, eles tinham assim esse tal preceito, né? Eles tinham assim um mero conhecimento a respeito disso, mas não tinham, né, a compreensão e a clareza, né, que nós temos hoje em dia, né? E a reencarnação, então, ela diz respeito ao quê? Aos renascimentos sucessivos, né, do espírito, na sua busca constante pelo quê? Pela perfeição. Como lei natural, ela favorece, né, a evolução espiritual. E a reencarnação, ela foi confirmada por Jesus, confirmada pelo Mestre, e no seu momento mais contundente e mais importante, no qual Jesus manifestou isso, foi quando da sua conversa, do seu colóquio, né, com o fariseu Nicodemos, quando ele acabou afirmando: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, né? E na nossa doutrina, Kardec, através do livro que é o Espiritismo, ele acrescenta para nós uma máxima, né? Ele diz o seguinte: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar, tal é a lei, que por sinal encontra-se cravada em seu túmulo na cidade de Paris. Sabedores, então, agora do que nós vamos tratar, né? Vamos comentar, então, primeiramente, da necessidade da encarnação, né? Que muitos questionam o porquê de encarnarmos, né? Haja visto que nós somos seres espirituais, nós somos espíritos, né, eternos, e que nós temos, inclusive, à nossa disposição na espiritualidade tudo o que nós necessitamos, né? A começar, às vezes, de um lar, né? De uma família, estudos, trabalho, né? Próprio lazer, convivência social, né? E isso até está explícito, né, em diversas obras espirituais, né? Então, por que então temos que procurar na matéria essas necessidades através da encarnação, né? Se é possível tanto lá, né, quanto praticarmos o bem, praticarmos a nossa reforma íntima, que tanto
tanto falamos, né? De caminharmos à frente através do trabalho incessante, do trabalho honrado, de apurar os nossos conhecimentos através dos vastos estudos existentes, né? O porquê é tão necessária então a nossa encarnação, né? Por que temos que viver num corpo físico, em contato com essa matéria bruta, né? Para que possamos buscar a nossa perfeição? Por que Deus então nos estabelece este caminho? Se todas as nossas virtudes, todos os nossos conhecimentos podemos buscar, né? Podemos encontrar na espiritualidade. E o nosso livre-arbítrio? Não podemos exercer tanto na matéria quanto na espiritualidade, né? Buscando, onde a gente, através das nossas escolhas, nós buscamos então os nossos caminhos, né? Seja tanto para o bem como também para o mal, né? Vejamos então que nossos irmãos espirituais, na questão então 175 do Livro dos Espíritos, respondem a Kardec sobre este assunto. Vejamos então. A questão, Kardec pergunta: haverá alguma vantagem de voltar-se a habitar a Terra? E nossos irmãos respondem: nenhuma vantagem particular, a menos que seja em missão, caso em que se progride aí como em qualquer planeta. E Kardec arremata: não seria mais feliz permanecendo na condição de espírito? E eles respondem: não. Estacionar-se-ia, e o que se quer é caminhar para Deus. Então a gente vê aí uma contundente e assertiva, né? Aos espíritos claramente afirmarem para nós que permanecer na espiritualidade nós estacionaríamos, né? Agora, na questão 196 do mesmo Livro dos Espíritos, a gente nós podemos compreender, os Espíritos eles complementam para nós este ensinamento, né? Então Kardec pergunta: não podendo os Espíritos aperfeiçoar-se a não ser por meio das tribulações da existência corpórea, segue-se que a vida material seja uma espécie de crisol ou de depurador por onde tem que passar todos os seres do mundo espírita para alcançarem a perfeição? E eles respondem: sim, é exatamente isso. Eles se melhoram nessas provas, evitando o mal e praticando o bem. Porém, somente ao cabo de mais ou menos longo tempo, conforme os esforços que empreguem, somente após muitas encarnações ou depurações sucessivas, atingem a finalidade para que tendem. Então, através dessas questões, fica aí muito claro, né, que só podemos evoluir passando pela existência encarnatória, pelo mundo corporal, né? Existem também inúmeras obras, principalmente aquelas deixadas pelo nosso irmão Chico Xavier, né? Em especial, a gente que sempre costuma citar as obras sobre a vida no mundo espiritual, né? Coletânea, né? do André Luiz, né? Entre outras tantas, né? Que diversos autores espirituais trazem para nós, trazendo vasto conhecimento para nós sobre esse tema, né? E se nós estudarmos atentamente, né, a nossa doutrina, então nós vamos verificar que há um outro porém, né? Pois nossa interação no mundo espiritual ela é totalmente transparente. Não existe a possibilidade de dissimular lá nossos pensamentos, nossas emoções, né? Desta forma, é difícil nos escondermos de nossos adversários, por exemplo. Aqueles que queiram nos prejudicar, né? Pois a nossa faixa de sintonia, a nossa vibração é facilmente lá perceptível, né, por todos eles. Em qualquer tentativa que nós venhamos a ter de aproximação, talvez possa nos levar ao fracasso, até em razão do nosso temor, né, de uma reação ou de uma possível vingança por parte daqueles que lá são nossos desafetos, né? Percebendo então, quando eles percebem as nossas faixas vibrações, nossas emoções, nossos pensamentos uns dos outros, acabam reagindo de acordo com elas, né? Nada vale, às vezes, até o autocontrole com que qualquer um procure esconder, né, o que sente
ou que de repente pense nos demais, né? Lá a questão lá é tudo transparente, né? Então a reconciliação com os nossos adversários torna-se muito mais difícil, às vezes praticamente impossível, né? Pela total impossibilidade de nós nos escondermos atrás, né? Dessas nossas percepções e emoções, quando na realidade elas se tornam evidentes, né? Quando nós estamos no mundo espiritual. Então, a partir daí nós podemos compreender assim o porquê que então nós talvez estacionaríamos, né? Se permanecêssemos indefinidamente no plano espiritual, né? Por outro lado, ao encarnarmos, nos é dada então uma oportunidade toda nova de recomeço, né? Nós temos aqui uma nova aparência, né? Quando encarnamos, nada lembramos de nossas vivências pretéritas, do nosso passado, e possuímos domínio, né? Sobre o que falamos, sobre o que expressamos, o que estampamos em nossa face, sendo-nos então possível dissimular pensamentos, emoções, né? Juntam-se nas mesmas famílias, nos mesmos grupos, na sociedade, espíritos que necessitam de reconciliação, né, de aproximação. Nós, nesse momento, quando nós abrigados, né, por esta capa, né, do corpo físico, então nós temos a oportunidade de criar novas relações, experiências novas com todos, né? E se nós agarramos esta oportunidade com inteligência, com sabedoria, podemos criar relações fraternas, podemos buscar paulatinamente corrigir todos os nossos erros que nós cometemos em outrora. A encarnação é, portanto, então, a gente costuma dizer que é uma bênção, né, da misericórdia de Deus, uma oportunidade grandiosa que nós temos ao virmos ao plano material. Então, agora que nós entendemos um pouco, né, o que por que a necessidade de encarnarmos, né, vivermos, né, com esta veste material com objetivo evolutivo sempre, né, fica a indagação. Então, por que nós temos que estar presente na vida material, né, por mais de uma vez, por diversas vezes, às vezes por inúmeras vezes, né? Então a pergunta que fica é qual é a necessidade de nós reencarnarmos, né? Então, para a gente poder compreender um pouco disso, nós temos que partir do princípio que todos nós somos espíritos e fomos criados simples e ignorantes, né? Todos nós somos dotados dos mesmos potenciais, né, evolutivos, para que a gente possa caminhar, né, em busca da perfeição, sem nenhum privilégio, né? Todos no mesmo ponto de partida, né? E sendo criados iguais, com o mesmo destino, né, que nós temos que atingir, nos indagamos então, será que seria possível qualquer um de nós evoluir do estado de inferioridade, né, já que somos criados simples e ignorantes, né, para a perfeição moral e intelectual em uma só existência, né? E isso, o raciocínio nos traz que realmente praticamente isso é impossível, né? E para avançarmos, para evoluirmos, porque nós temos que aprender, nós temos que vivenciar experiências variadas, experiências novas, temos que nos relacionar com as mais diversas criaturas, nas mais diversas situações, né? Então, nós temos, por exemplo, que nascer pobres para aprendermos através de todas as dificuldades e sem os recursos financeiros, que possamos mesmo assim ser generosos com os nossos irmãos, né? Nascer com dinheiro e dar a ele a importância, né, necessária ao progresso da sociedade e não apenas o nosso. Nascermos com saúde para usarmos o nosso corpo material no trabalho incessante em benefício dos que mais necessitam, né? Doentes, para que mesmo através da dor possamos ser exemplos de dignidade e de força de vontade. Então as reencarnações são sempre as mais adequadas e com as características de acordo com as nossas necessidades e o nosso merecimento, né?
Nós evoluímos então através de sucessivas vidas na matéria e nós as vivenciamos, né, de acordo com o necessário para aquilo que nós necessitamos, as nossas experiências. Nós sabemos que nós temos que caminhar com sabedoria para que possamos aproveitar, né, estas situações para reparar então os nossos erros do passado e buscar nesse reparo uma conduta amorosa, uma conduta fraterna, sempre caridosa e de respeito para todos os nossos semelhantes. Nós não sabemos aqueles que nos rodeiam, se foram nossos algozes, se foram pessoas que nós prejudicamos no passado. Então nós temos que fazer a nossa parte na realização do bem. Isso são o quê? São as nossas expiações, né? São oportunidades que, na verdade, que nós devemos aproveitar e agarrá-las realmente, né? Pois elas oferecem a nós espíritos situações em que nós temos a oportunidade, né, de reparar os nossos erros, e se não são aproveitadas, às vezes nós imaginamos, eu não consegui, mas a misericórdia divina, mas Deus, Ele nos dá nova oportunidade. Ele nos dá uma, dá outra, mais outra, né? Através das vidas sucessivas na matéria, até que nós possamos corrigir todos os nossos defeitos. Nossa vida, então, na matéria, serve como prova também para que possamos desenvolver o nosso intelecto, a nossa moralidade. E quando aplicamos o nosso conhecimento com sabedoria e bondade, né, nas inúmeras situações durante a nossa vivência, nós podemos então dar a demonstração de que estamos seguindo no caminho correto de nossa existência. Mas sejam provas, sejam expiações, né? As experiências que nós vivemos são, antes de tudo, que são lições que nós temos que aprender. É um aprendizado constante, ininterrupto nosso, né? Na busca da nossa perfeição. E sempre que uma metodologia utilizada não funcionou, né? Sempre que há um problema, e nós repetimos de anos, vamos dizer assim, ou seja, nós temos algumas dificuldades em ultrapassar aquele momento, então uma nova metodologia é aplicada, até que nós aprendemos a lição. E isso aí, ou seja, isso aí seria uma nova experiência na carne, e uma nova experiência então na carne acaba acontecendo. Não existe pecado, não existe punição. Essa percepção da lei de Deus, isso é um resquício, né, que a gente acaba trazendo dos ensinamentos que nós tivemos, né, quando nós seguimos até outras religiões, né? O que existe, o que é um aprendizado, como eu disse, constante no caminho evolutivo nosso, né? Então a reencarnação, o que ela é? Ela é uma manifestação da justiça e misericórdia de Deus, e que não condenam o espírito infrator ao sofrimento interno, não nos condena, nos dá sim as oportunidades necessárias para que nós possamos reparar os nossos erros, né? Então, ela nos dá a oportunidade, né, de refazermos o nosso destino, sobretudo se há empenho nosso em querer melhorar. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, ele complementa nesse sentido. Ele diz o seguinte no capítulo 4 também, né? Quando se trata de remontar dos efeitos às causas, a reencarnação surge como de necessidade absoluta, como condição inerente à humanidade. Numa palavra, como lei da natureza. Pelos seus resultados, ela se evidencia de modo, por assim dizer, material, da mesma forma que o motor oculto se revela pelo movimento. Só ela pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde vai, por que está na terra e justificar todas as anomalias e todas as aparentes injustiças
que a vida apresenta. E sobre esse tema que nós dissertamos hoje, eu queria pedir a licença a vocês para encerrarmos com uma mensagem do Espírito Emmanuel a respeito da reencarnação. E ele diz o seguinte: não perderás tempo reclamando contra a vida. Na hipótese de que te empenhes realmente pela aquisição do conhecimento espírita, reflete na lei da reencarnação. És um espírito eterno, envergando temporária forma física, à maneira de um servidor vestindo uniforme de trabalho, francamente deteriorável e passageiro. Observa os próprios hábitos e tendências e perceberás o que fostes nas existências passadas. Analisa os que te rodeiam no círculo doméstico social e identificarás com o que te comprometeste para sanar os próprios débitos ou traçar a própria senda de evolução. Estuda o quadro que te emoldura as atividades e anotarás de que ponto deves partir em demanda à melhoria. Sobretudo, é preciso ponderar que se ninguém nasce para o mal, muito menos renascerá para reconstruí-lo ou reafirmá-lo. Um aluno repete o currículo de lições no objetivo de ganhar a frente, não para acomodar-se à retaguarda. Convence-te de que retornamos à Terra com o fim de ampliar os valores do bem cada vez mais. Indispensável corrigir-nos naquilo que erramos. Replantar dignamente a leira do destino que relegamos outrora ao relaxamento. Levantar aqueles que impelimos à queda. Amar os que aborrecemos. Acender alegria nos corações que encharcamos de lágrimas. Estás hoje no lugar e na posição em que podes claramente doar a vida na pessoa dos outros, tudo aquilo que és capaz de sentir, pensar, falar ou fazer melhor. Muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade. Boa noite.